Olá pessoal, meu nome é Leonardo, faço parte aqui do time de onboarding da Fintech. Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês as funcionalidades da nossa API de pagamento e extrato. Bom, ah, comentando um pouquinho sobre a nossa aplicação, ela é uma API SaaS, então se você possui qualquer linguagem que faça uma comunicação HTTP ou HTTPS, então você pode estar integrando com a nossa aplicação. A nossa API também, ela é toda desmembrada, então você não necessariamente precisa, integrar toda a aplicação para que você consiga estar utilizando. Bom, então agora eu vou compartilhar minha tela para demonstrar para vocês toda a funcionalidade que a nossa aplicação oferece. Para que não fique tão repetitivo o processo, basicamente, a nossa aplicação ela tem os métodos de autenticação. E nesses métodos, a gente solicita de vocês 3 campos, sendo o CNPJ da software house e o token. Essas 2 informações, vocês vão conseguir ter acesso assim que fizerem o contrato com a gente. E também um terceiro campo, que é o CNPJ do pagador. Então, o responsável por ter aquela conta cadastrada aqui na nossa aplicação. Bom, para a gente dar início na aplicação, nós precisamos cadastrar um pagador. Então aqui, se vocês notarem, nós temos 3 métodos, um método POST, um GET e um PUT. Para todas as outras funcionalidades, para cadastro de conta, pagamento, nós teremos também todos esses métodos e também o método delete. Nesse caso em específico, a gente não vai ter. Então, para a gente dar início, nós vamos preencher os headers que foram fornecidos para vocês. E no body da requisição, nós vamos estar preenchendo os dados de cadastro, onde ele vai estar separado por os dados de localização, né, endereço, quem que é a razão social, o CNPJ, e também nós temos um campo para que você possa já estar informando uma conta para que ela seja vinculada nesse pagador. Quando você mandar uma requisição para a nossa API, nós vamos te devolver toda a estrutura de cadastro desse pagador e dessa conta, e como um campo bem interessante é essa account hash. Essa account hash é interessante vocês terem essa informação guardada, porque nós vamos utilizar ela em basicamente todo o nosso processo. Bom, seguindo aqui na aplicação, nós também temos os métodos gets. Então aqui nós vamos passar nos headers novamente todo aquele preenchimento, os dados que foram fornecidos para vocês, e dessa vez o terceiro campo, que é o CNPJ do pagador, para que a gente consiga localizar essas informações, para que então a gente devolva para vocês toda a estrutura de cadastro desse pagador e quais as contas que vão estar vinculadas nele. E também nós temos um método put, que você pode estar preenchendo ali qual será o campo que vai ser alterado, você envia uma requisição para a gente e nós alteramos ali para vocês. Seguindo na aplicação, nós temos os campos específicos para cadastro de conta. Então, para que você não precise cadastrar novamente esse pagador, nós deixamos disponível aqui esses métodos post, get, put e delete. Então, o processo também é idêntico ao cadastro de um pagador, que a gente viu anteriormente. Você simplesmente vai preencher os dados bancários, vai mandar uma requisição para a nossa aplicação e nós vamos te devolver uma estrutura em JSON contendo os dados de cadastro e, novamente, aquela account hash de identificação. E também o método get, vamos listar para vocês todas as contas que estão vinculadas. O put, o mesmo processo, vocês informam qual o campo será alterado, qual o valor dele, e assim nós alteramos para vocês. O método delete, vocês vão informar para a gente qual que é a informação, aquela account hash que nós geramos, para que a gente possa identificar essa conta e descartar ela do nosso sistema. Bom, tendo toda essa parte cadastral realizada, sendo um pagador e uma conta, agora nós podemos seguir para a parte de emissão de um pagamento. Como eu havia comentado lá no início, por ela ser bem desmembrada, para cada tipo de pagamento nós teremos uma rota. Então aqui eu deixei separado os pagamentos gerais, que envolve ali pagamento de boleto, de transferência, salários,
e também a parte de taxas, que a gente tem a guia de previdência social, DPVAT, PVA, só para a gente ter uma ideia. Então agora, como exemplo, nós vamos seguir, utilizando essa rota de emissão de um pagamento para boletos. Então aqui, como um campo obrigatório, nós vamos solicitar de você aquela account hash que nós, devolvemos para vocês no momento do cadastro da conta. Em seguida, nós temos aqui alguns campos que vocês podem estar preenchendo de acordo com a demanda também. Então aqui a gente tem uma descrição para vocês identificarem esse pagamento. Nós também temos um payment form. Nesse campo em específico, nós temos uma documentação onde a gente demonstra o que será enviado para o banco, por exemplo, se o pagamento ele for do mesmo banco, se ele for de outro banco, ou se a transferência for da mesma titularidade, de outra titularidade. Então é esse o tratamento que o Payment Form vai trazer para a gente. Ele também aqui traz para a gente qual que vai ser o código de barras desse boleto que a gente está pagando, qual que é o nosso número dele. Aqui mais abaixo a parte do beneficiário que vai estar recebendo esse valor. E também temos aqui algumas tags que vocês podem estar adicionando para também estar identificando esse pagamento mais à frente. Quando for encaminhada essa requisição para a nossa API, nós vamos devolver para vocês toda a estrutura de emissão desse pagamento e também um novo campo, o Unique ID. Esse Unique ID, ele é uma identificação única de cada pagamento que vocês vão emitir. Então, para cada pagamento, ele vai ter uma identificação única. E também, esse Unique ID, nós vamos precisar dele para que mais à frente possamos gerar tanto um arquivo de remessa, como também comprovantes de pagamento. Dando uma visão geral das outras rotas, toda a estrutura aqui, ela vai se adaptar para cada tipo de pagamento, eles vai ter os campos específicos. Só que também na resposta da nossa API, ele sempre vai possuir um Unique ID e o seu status. Então, só dando uma passada rápida por cada método. Então, aqui nós temos a parte de transferência, nós preenchemos toda a estrutura de transferência. Como resposta, nós vamos trazer ali para vocês um Unique ID e qual que é o status dele. E a mesma coisa segue para salários, pagamentos diversos, referente às taxas. Também seguimos na mesma estrutura. Então, a partir daqui, nós temos um pagamento criado. Bom, seguindo a parte de pagamento, nós temos também um método GET para que a gente possa estar consultando esse pagamento. Esse pagamento ele pode acontecer em dois momentos. O primeiro, depois da emissão, para que a gente identifique se ocorreu tudo bem com esse pagamento, se ele está criado, se ele não teve nenhuma falha. E um segundo momento é após uma conciliação bancária, que a gente pode estar exemplificando mais à frente. Bom, aqui como campos bem importantes, aqui vamos trazer o Unique ID novamente desse pagamento, qual que é o status dele, qual o Payment Form que foi inserido, mas aqui abaixo trazemos também a parte de ocorrências para vocês, assim, claro, que for conciliado um arquivo de retorno, que o banco vai disponibilizar, e basicamente essa é a parte de consulta. Também temos a parte de descarte desse pagamento. Então vamos supor que esse pagamento ocorreu uma falha e vocês querem descartar ele. Então a gente também disponibiliza esse método de descarte do pagamento. Bom, seguindo, nós agora entramos na parte de remessa e retorno. Então todo esse processo que nós fizemos até agora, ele só se mantém na nossa base de dados. Nenhuma dessas informações ainda foram trafegadas para o banco. Então é aí que entra um arquivo de remessa. Então, para a gente entender mais ou menos o arquivo de remessa, ele é um arquivo texto que basicamente vai conter toda a informação desse pagamento para que o banco possa fazer a tratativa deles, para que eles autorizem esse pagamento, para que eles registrem lá na base de dados deles. Para que a gente consiga emitir essa remessa, nós vamos precisar daquele Unique ID de cada pagamento que foi emitido. Se for mais de um pagamento, nós podemos passar aqui simplesmente a partir de uma vírgula, inserir esse pagamento para que a gente possa criar um lote para vocês. E quando for enviada uma requisição,
nós vamos devolver essa estrutura em um JSON, acompanhado de um Unique ID, que é o protocolo de processamento dessa remessa. Então, nós vamos copiar esse protocolo, nós seguimos aqui para o método get, para que a gente possa consultar essa remessa para que a gente possa identificar se ela está processando ou não. Então, aqui na própria rota, nós inserimos o protocolo, mandamos uma requisição e a nossa aplicação vai devolver o arquivo em base64 para que vocês possam salvar esse arquivo e que possa ser encaminhado no Internet Banking. Bom, ainda sobre as remessas, nós temos duas modalidades de envio. A manual, onde vocês vão pegar o arquivo que nós vamos devolver para vocês e vão salvar um arquivo e encaminhar para o banco. E também temos a modalidade automática, onde a própria TechnoSpeed vai fazer esse envio para vocês. Essa modalidade automática, ela parte de uma liberação bancária, onde vai ter toda uma carta de relacionamento para que esses tráfegos de arquivos eles sejam autorizados. E também, quando for requisitado uma remessa para a nossa aplicação, esse conteúdo ele não vai ser mais visível para vocês. Isso indica que a nossa aplicação encaminhou ela para o banco. E também aqui a gente temos mais uma identificação, que é o tipo da remessa. Aqui ele informa default. Isso informa que a gente devolveu o arquivo para vocês e ele tem que ser enviado para o banco. Só que se devolvermos aqui como van, ele indica que a TechnoSpeed encaminhou esse arquivo para o banco. Bom, seguindo, então agora o pagamento ele foi enviado para o banco autorizou ele, está tudo certinho. Agora a gente pode estar fazendo uma conciliação bancária. Então, da mesma forma como a TechnoSpeed enviou o arquivo, nós também podemos receber o arquivo do banco a partir daquela liberação bancária. Mas no modelo manual, vocês vão pegar esse arquivo bancário, que vai estar disponível no Internet Banking, vão incluir para a gente, para que a gente possa fazer uma conciliação desse arquivo. Então, simplesmente vocês vão incluir, vão mandar uma requisição, e nós vamos devolver para vocês um Unique ID de processamento, que novamente nós vamos pegar ele, vamos consultar na própria rota, e como resposta, nós vamos definir aqui se esse pagamento ele foi conciliado ou não. Então, nós temos uma tratativa para que possamos identificar cada campo daquele pagamento, se realmente eles batem. Então, nesse exemplo, nós conseguimos encontrar o pagamento, a gente conciliou ele, então a gente trouxe aqui em um JSON qual o pagamento que foi alterado. Nesse caso, nós trouxemos aqui o status paid, porque foi um pagamento aceito. Então, esse pagamento ele já foi realizado e o banco retornou nesse arquivo. Então, retornando na parte dos pagamentos, lá na segunda etapa de consulta, é aqui que vamos identificar o status após uma conciliação bancária. Então, voltamos aqui no status, aqui identificamos que ele está como pagamento aceito, e mais aqui abaixo, nós devolvemos as ocorrências que foram retornadas pelo banco. Nesse exemplo, nós estamos com várias ocorrências duplicadas, mas por se basear em um arquivo teste. Bom, pessoal, então a partir desse momento que a gente conciliou um arquivo de retorno, nós podemos estar solicitando a impressão do PDF do comprovante de pagamento. Então aqui no nosso método post, no body da requisição, nós vamos inserir o Unique ID do pagamento que foi aprovado, vamos enviar uma requisição para a nossa API e nós vamos devolver aqui um protocolo de processamento. Nele, nós vamos copiar e vamos seguir aqui para o nosso método get, onde vocês vão consultar ele e nós vamos devolver o arquivo para que vocês baixem para que possam encaminhar ali ao seu cliente. Bom, pessoal, então, também dentro da API de pagamento, nós temos a possibilidade de realizar a conciliação de extrato. Para que a gente possa entender o que é esse arquivo, ele nada mais é do que todas as movimentações que ocorrem com a conta, onde o banco vai disponibilizar todas essas movimentações, seja de débito, de crédito, então ele vai ser todo compilado em um arquivo. Dentro da API de pagamento, nós também temos a possibilidade de realizar a conciliação de extrato. Então, para que a gente possa entender, basicamente o extrato é toda a movimentação que ocorreu naquela conta.
Então toda a parte de débito, toda a parte de crédito, ele vai ser compilado em um arquivo e vai ser disponibilizado a você. Para que você tenha acesso a ele, você pode estar requisitando ele a partir do Internet Banking e você pode estar incluindo aqui em nossa API. Então, quando vocês incluírem, encaminharem uma requisição, nós podemos estar vendo nesse método GET, na própria rota nós inserimos esse protocolo e encaminhamos uma requisição para a nossa API. Como resposta, nós vamos devolver uma estrutura em um JSON, contendo ali todas as transações realizadas naquele arquivo conciliado. Então aqui nós vamos devolver tanto a parte de crédito, a parte de débito, qual o valor contido nesse arquivo, a data do processamento, qual que é o tipo dele, em qual conta nós vinculamos esse extrato. Também temos a possibilidade de consultar esse extrato por período. Então vamos supor que passou um período ali de 2, 3 meses e vocês precisam do conteúdo daquele arquivo, o que foi conciliado em determinada data. Então aqui nós temos a possibilidade de passar um range de datas, uma data inicial e uma data final, e a nossa aplicação, caso tenha um arquivo conciliado entre essas datas, nós vamos devolver aqui o unique ID daquele extrato conciliado, onde vocês podem copiar ele e novamente retornar no método get para que vocês possam consultar toda a movimentação daquele extrato. Bom, agora com toda essa parte de extrato e pagamento, nós também temos a possibilidade de fazer o cadastro das notificações por webhook. Então, para a gente entender também um pouquinho sobre ela, o webhook nada mais é do que as notificações por evento. Então, se a nossa aplicação identificar um evento alterado no pagamento ou em algum extrato, a nossa aplicação vai fazer um post no seu servidor. Então, aqui, para a gente cadastrar, nada mais a gente vai passar qual que são os eventos. Então, aqui a gente está inserindo somente o extrato, mas a gente consegue notificar se o pagamento ele foi aceito, se o pagamento ele foi agendado, e a gente descreve isso tudo em nossa documentação. E também aqui, nós solicitamos de vocês qual que é a URL de comunicação, onde o nosso servidor vai fazer um post no seu servidor. E como resposta da nossa API, nós vamos devolver aqui um unique ID de cadastro desse webhook. Também, esse webhook ele vai estar atrelado a cada pagador criado. Então, para cada pagador, ele pode ter um webhook personalizado. E aqui também nós podemos estar consultando todos os webhooks, fazer o descarte dele, fazer alterações, então sem nenhum problema. Bom, pessoal, então é isso sobre a nossa aplicação. Se vocês precisarem de algo, nós vamos estar à total disposição em nosso fórum. Até mais!